Olá, meu irmão e minha irmã, que a paz de Jesus esteja com cada um. Eu sou Daniel e hoje nós vamos refletir a passagem que está em Mateus, capítulo 9, versículos do 9 ao 13, e que clamemos a presença do Espírito Santo nesse momento e em nossa vida, e que repletos desse Espírito Santo compreendamos a palavra de Deus na maneira correta e que ela conduza a nossa vida. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos pegar juntos, então, Mateus capítulo 9, versículos do 9 ao 13. E o Senhor esteja conosco, e Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Indo adiante, viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Este levantou-se e o seguiu. Aconteceu que, estando ele à mesa em casa, vieram muitos publicanos e pecadores, e se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos discípulos: Por que come vosso mestre com os publicanos e pecadores? Ele, ao ouvir que diziam, respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. Ide, pois, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício. Com efeito, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, hoje, a palavra nos mostra o momento em que Jesus chamou Mateus e também o momento em que foi almoçar na casa de Mateus e assim ele convidou seus conhecidos. Assim, Jesus estando ali junto dos pecadores, foi colocado aqui. Aqueles que eram ignorados pela sociedade, ignorados pelas pessoas do templo. Aqueles que sim estavam numa vida perdida e precisavam da presença de Jesus. Assim como nós precisamos da presença de Jesus. Nós precisamos da presença dele para nos afastar do mal. Precisamos da presença dele para ser curados de todos os males. Assim como aquele que está no pecado, ele está doente. Ele está doente, impregnado pelo mal. Assim Jesus vem curar. Vem como um médico, como ele mesmo fala aqui. Ele vem para curar, ele vem ao encontro daqueles que precisam ser transformados, aqueles que precisam ser alcançados pela graça de Deus. Assim é a essas pessoas que Jesus veio. É a essas pessoas que Jesus quer ir. Nós devemos ser o que então? Instrumentos da presença de Deus. Assim como Mateus, no momento em que Jesus chamou, ele foi ao encontro do Senhor, ele foi e seguiu. Ele também quis trazer os seus conhecidos naquele momento. Assim, cada um de nós, quando nós temos um encontro pessoal com Deus, nós queremos transformar, queremos levar outras pessoas a alcançar o Senhor, a ir ao encontro do Senhor. Assim Ele quer que nós sejamos também. Levar a misericórdia. Olha que coisa linda. Jesus quer a misericórdia. Ele quer que nós nos compadeçamos do nosso irmão, daqueles que estão em dificuldades. Eu glorifico a Deus por tantos irmãos, tantos abençoados aí que vão ao encontro daqueles que sofrem. Tantas pessoas que têm a graça, que se disponibilizam, que deram o seu sim e vão ao encontro de pessoas em hospitais, evangelizar, anunciar a presença de Deus. Tantas pessoas que vão também aos encarcerados. Glória a Deus por cada um desses missionários que vão anunciar o Senhor.
aqueles que realmente precisam, aqueles que realmente querem algo diferente em suas vidas, querem um encontro com o amor, com a verdadeira alegria, com a verdadeira paz. A misericórdia, é isso que o Senhor quer de nós. Glorifico também colocando aqui a Deus aqueles que se disponibilizam como ministros da Sagrada Comunhão e levam o viático a tantos doentes, levam o corpo de Jesus a tantos doentes. E por meio disso, tantas pessoas são alcançadas da graça que procuram. Deus cura tantas pessoas com esses momentos em que nós nos deixamos conduzir por Ele, nós deixamos que o Espírito Santo nos leve. É assim que o Senhor faz. Ele vai ao encontro dos pecadores. E assim Ele quer que nós sejamos seus instrumentos, comunicadores dessa misericórdia. Sejamos nós a presença viva de Jesus, sejamos nós essa misericórdia, ir ao encontro daqueles que estão afastados, ir ao encontro daqueles que precisam da presença de Deus, ir ao encontro daqueles que precisam ser curados. Curados muitas vezes fisicamente, sim, mas muitas vezes muito além, muitas vezes mentalmente, fisicamente, mas muitas vezes espiritualmente. Quantos de nós sofremos por algo que foi feito, por algo que nós fizemos, algo que nos afligiu, uma doença, que muitas vezes toca muito além do que somente fisicamente, mas acaba afligindo também a sua mente, a sua alma, aquela sede de Deus, que nós não saibamos nos colocar diante do Senhor. Vamos orar? Senhor, que nós saibamos ser essa misericórdia, ser canal da sua misericórdia, da sua graça, ser condutores do teu reino. Conduza-nos, Senhor, por meio do teu Espírito Santo. E que saibamos, ao invés de ficar reclamando, murmurando, ao invés de ficarmos condenando, como outros fizeram aqui nessa passagem, nós sejamos canais da tua misericórdia. Sejamos repletos do Espírito Santo e sejamos instrumento da tua presença, Senhor. Saibamos viver conforme nos pede, saibamos conduzir aquilo que nos mostra, conduzir por meio do teu Espírito Santo, que nos dá a vida, que nos conduz, que nos enche, que nos transforma. Transforme a cada um de nós, Senhor, e transforma aqueles que estão ao nosso alcance. Que sejamos, Senhor, aqueles que dão o sim. Enquanto o Senhor chama, segue-me, nós sigamos sem pensar, sigamos sem dar desculpas, sigamos decididamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.